Uma das piores decisões do Botafogo nessa temporada foi ter contratado esse cidadão para ser preparador físico do Botafogo. Pra quem não conhece, esse aqui é o Luca Guerra, atual preparador físico do Botafogo, foi convidado ali pelo Ancelotti para trabalhar no clube. Ele é italiano e ano passado era o preparador físico do NK Istra, um clube minúsculo da Croácia. E se você acompanha o Botafogo, você tá vendo que o trabalho físico está sendo muito mal feito. A gente não consegue ficar 3 dias sem abrir um site de notícia e ver que algum jogador do Botafogo sofreu uma lesão muscular. A gente acabou de vir de uma data FIFA em que os jogadores tiveram 4 dias de folga para poder descansar. Depois desses 4 dias, fizeram 6 treinamentos. E nesses treinamentos, Natan estoura, vai ficar meses fora. O Matheus Martins, 5, 10 minutos de jogo, estoura. Todo jogo alguém pede pra sair com dores musculares. Todo treino alguém sente dores musculares. Todo jogo são 15 desfalques, 7, 8 com problemas musculares. E aí é o que eu te falo. Clube brasileiro que contrata preparador físico gringo é burro. Sabe por quê? Porque a medicina esportiva brasileira é a maior do mundo. Todos os profissionais estrangeiros, muitos deles, aprendem medicina esportiva com livros escritos pelos médicos brasileiros. Você pegar os maiores jogadores brasileiros do mundo, Vinícius Júnior, Rafinha, sei lá, Alisson, esses caras que jogam em Liverpool, Real Madrid, jogam no Barcelona, esses caras quando sofrem um problema de joelho grave que precisa de uma cirurgia, eles vêm operar no Brasil, vêm fazer recuperação no Brasil. O Neymar sempre teve acesso aos maiores clubes do mundo, com os maiores médicos do mundo. Todas as cirurgias que o Neymar teve que fazer, ele recuperou onde? No Brasil. E mexe aí, você tem aí no departamento médico do Palmeiras, do São Paulo, até às vezes do Botafogo, um jogador da Europa que machucou lá, mas veio tratado num departamento médico daqui. Porque os departamentos médicos brasileiros são referências no mundo. Aí você pega e vai me contratar um gringo, principalmente um gringo da Croácia. Sabe quantos jogos o clube dele na Croácia fez ano passado? 40 jogos no clima ameno e tranquilo da Croácia, com viagem de 30 minutos de um estádio para o outro. Acho que esse cara tem a capacidade e assim, o conhecimento para treinar uma equipe que vai fazer 70 jogos na temporada, 75, vai ter que jogar no Recife e depois em Porto Alegre, 6 horas de aeroporto. 40 jogos na temporada é um jogo a cada 15 dias. Aqui é um jogo a cada 72 horas, meu irmão. Como é que tu traz um cara que não faz a mínima ideia de como funciona a dinâmica brasileira para preparar os nossos jogadores? Juro por Deus, preparador gringo no Brasil não existe. Esses caras não são preparados para lidar com a carga de trabalho que existe no futebol brasileiro. E isso é uma das coisas que o Botafogo precisa entender e mudar para ontem. Tem que ter profissional no nosso clube adequado ao nosso campeonato, não os amigos do treinador. Thiago Rodrigues foi mais uma vez o líder técnico do Botafogo e melhor jogador da partida na vitória sobre o Ceará. Aliás, até recebeu merecidamente aqui o prêmio do Botafogo de melhor jogador. E é impressionante a evolução desse rapaz. Fez um primeiro semestre assim, que foi uma catástrofe completa, mas soube escutar as críticas, soube lidar com as vaias merecidas naquele momento que recebeu e se reconstruiu dentro de um Botafogo que se destruiu. E hoje é um dos poucos jogadores que a gente pode esperar uma regularidade. Assim, os números da temporada do Santiago são muito bons. Aliás, anota mais uma assistência para ele, muito importante agora contra o Ceará, né, pro gol do Chris Ramos. Mas os números dele seriam muito maiores se ele tivesse um time minimamente competente em volta dele. Porque no fim do ano, vão contar só as assistências que se converteram em gol, claro. Mas, por exemplo, a achada que ele deu para colocar o Cuiabano na cara do gol contra o Flamengo, que podia ser ali um gol importante pro enredo da partida, o Cuiabano perdeu um gol que não podia perder. E aí, irmão, não entra na estatística do Santos. Vai passar aqui 2 rodadas, ninguém lembra que ele colocou o Cuiabano na cara do gol. Como muitas pessoas esqueceram vários lances de jogadas e passes que ele criou, colocou o atacante do Botafogo em posição de só empurrar para dentro, acabou não fazendo gol e acaba não entrando nos números do Santos. Então, assim, acredito que se tivesse um Igor Jesus ali na frente para ele poder alimentar, acredito que a gente teria um impacto muito maior dele nos números do Botafogo mesmo. Mas são poucas coisas que eu olho para esse ano de 2025 que acho que a gente pode aproveitar, principalmente falando de time titular pro ano que vem. Mas hoje, pelo que vem jogando, o Santiago Rodrigues aparece como uma dessas poucas boas notícias que pode ser que a gente mantenha para a próxima temporada. Isso se o John Textor não vender por R$2, né, para o primeiro que aparecer, ou se o grego pedir. O Vitinho voltou tão bem na seleção que até ofensivamente a partida dele contra o Ceará foi gigante.
Como a gente vem falando aqui, não foi uma partida perfeita do Botafogo, mas foi uma partida extremamente correta. E acho que a gente tem mais destaques na parte da linha defensiva do que na ofensiva para citar aqui, como a gente tem analisado nos vídeos que a gente tem feito. E falando de um dos pilares dessa defesa do Botafogo, o Vitinho, que é um baita marcador, vem sofrendo muitas críticas, e muitas críticas merecidas. A gente conversa muito aqui nos pós-jogos, que é pela falta de capacidade dele mesmo de produzir jogadas ofensivas. Perde gol, que é uma beleza, sempre vinha errando cruzamentos importantes, mas há de se fazer um elogio que nesse jogo, especificamente contra o Ceará, foi muito bem do meio para frente. Aliás, o segundo gol do Botafogo, que é o gol que mata a partida, é uma jogada que ele dá um tapa ali para a linha de fundo, cruza na cabeça do Cris Ramos, que bate na trave, volta no Jefinho, o Jefinho faz o segundo gol. Então, participação ativa de um cruzamento do Vitinho na vitória do Botafogo. E não só esse, o Vitinho acertou outros cruzamentos importantes que também poderiam ter gerado ali mais gols para o Botafogo. E defensivamente, mais uma partida extremamente segura, né? Dificilmente é driblado, o Botafogo dificilmente sofre cruzamentos ali quando a bola vem pela nossa defesa do lado direito. Só que o Vitinho ser um cara perfeito na marcação, isso a gente já espera. A novidade é que dessa vez a gente viu um Vitinho contribuindo ofensivamente. Tomara que ele cresça cada vez mais nesse fundamento, que principalmente jogando com o Cris Ramos ali, que tem quase 2 metros de altura, ter um lateral que acerta esse tipo de cruzamento vai ser sempre importante, né? Porque ou o Cris Ramos faz o gol, ou então, irmão, pelo menos ele coloca aquela bola na bagunça de alguma maneira, seja escorando, seja batendo na trave, uma defesa do goleiro, que aí o Jefinho sempre tem alguém ali para aproveitar esse rebote.